Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem polêmico, que é o direito de arrependimento. Lá no começo, quando eu iniciei os vídeos sobre a Shopee, eu fiz esse vídeo aqui com o título Produtos com Devolução Proibida, porque naquela época que eu fiz esse vídeo, a Shopee tinha um artigo onde ela listava produtos que tinham a devolução proibida. Inclusive, se você assistir esse vídeo, você vai ver lá que eu compartilho o conteúdo do artigo e tudo que está limitado. Ocorre que, recentemente, eu fui lá acessar o link desse artigo e ele não está mais na plataforma. Inclusive, se você quiser checar, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card e na descrição para você conferir. Não existe mais esse artigo lá na Shopee. E eu iniciei a pesquisa acerca desse assunto do direito de arrependimento, porque uma vendedora me perguntou como funcionava no caso de personalizados, por se tratar de um produto singular feito sobre encomenda, se neste caso especificamente o direito de arrependimento existiria também. E na pesquisa sobre isso, eu achei um artigo muito interessante que eu gostaria de compartilhar alguns pontos com vocês. Este artigo aqui, da doutora Lígia Vasconcelos, que está no site Jus Brasil, com o título de Os Limites ao Direito de Arrependimento de acordo com a PLS 281 de 2012. É um artigo bem extenso, com muita informação interessante, com fundamentação bem clara. Eu vou compartilhar com vocês só alguns pontos para o vídeo não ficar longo e para não compartilhar todo o conteúdo também, para que todo mundo venha aqui neste artigo e leia ele por completo. Eu recomendo isso a todos, tanto a vendedores quanto a compradores, para que todos estejam cientes dos limites desse direito. Aqui no começo tem algo bem interessante que está falando que o Código de Defesa do Consumidor deixou de trazer limites ao exercício do direito de arrependimento, tornando possível que a interpretação do artigo 49 se dê de dois modos: interpretação literal e interpretação teleológica. Em suma, quando foi feito o Código de Defesa do Consumidor lá em 1990, a realidade das vendas era completamente diferente de agora. Não existiam as vendas pela internet como a gente conhece agora. A maioria das vendas que eram feitas de maneira diferente eram por telefone, ou então via aqueles vendedores que batiam na sua porta e te ofereciam alguma coisa. Não há como comparar uma venda feita via telefone com uma venda feita pela internet. Por quê? Via telefone você não está vendo o produto, você não está vendo em detalhes a descrição, você não pode pesquisar no Google informações a respeito daquele produto. Então, toda essa proteção que existe no Código de Defesa do Consumidor visava proteger o consumidor contra essa ausência de informação. Hoje em dia isso não existe mais. O comprador que entra para fazer a compra via internet, ele vê a foto do produto, a foto 3D, o vídeo, todas as informações. Ele pode ir no YouTube e ver um review, um vídeo informativo sobre todos os detalhes do produto. E caso não tenha alguma informação, ainda ele pode perguntar para o vendedor alguma coisa que ele queira saber especificamente. Então a realidade hoje é totalmente diferente, só que o Código de Defesa do Consumidor não se adequou a essa nova realidade. Em razão disso, criou-se duas vertentes no direito a respeito desse direito de arrependimento. Na interpretação literal, aqui fala que o exercício do direito de arrependimento será sempre possível, independentemente da natureza do produto. Interpretar desse modo significa dizer que o fornecedor suportará todos os riscos inerentes a vendas em plataformas virtuais, sendo extravio, reembolso, arrependimento, etc. Então, essa interpretação aqui ela é absoluta. Não importa o que aconteceu, o comprador sempre terá razão, independente de qualquer coisa, porque o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor determina isso. Contudo, como a realidade atual é diferente da realidade de quando o código foi feito, existe também a interpretação teleológica. Do outro lado, tem-se a interpretação teleológica, sugerindo a aplicação mais branda do direito ao arrependimento. Aqui deve-se refletir na subjetividade de cada caso para aplicação ou não desse direito. Neste sentido, Marcel Leonardo explica: de fato, defender o caráter absoluto do direito de arrependimento sem levar em consideração sua
inaplicabilidade e sua inadequação em determinadas relações de consumo, decorrentes tanto da natureza dos produtos ou serviços ou das circunstâncias de contratação e de utilização desses produtos ou serviços, pode levar a graves distorções e possibilitar a prática de abuso por parte do consumidor. Em resumo, ele está dizendo que não se pode levar todos os casos da mesma forma. Não pode ser uma análise absoluta, porque isso não tem sensatez. Contudo, essas duas interpretações aqui, a literal e a teleológica, podem ocorrer em qualquer processo que ocorra na justiça. Por exemplo, quando um comprador processa um vendedor porque o vendedor não aceitou que ele exercesse o direito de arrependimento. O juiz, ele pode ter a interpretação literal ou a teleológica. Se ele tiver a interpretação literal, ele vai dar razão para o comprador. Se ele tiver teleológica, ele vai dar razão para o vendedor. Então, quando você entra na justiça para cobrar o direito de arrependimento, ou quando o vendedor entra para dizer que o comprador está abusando do direito de arrependimento, não há certeza de que nenhum dos dois vai ganhar, porque depende da visão do juiz, como ele vai interpretar aquela situação especificamente para então determinar quem tem razão. Isso vai contra o que muitas pessoas pensam, porque muitos compradores, inclusive, acham que eles sempre vão ganhar se entrar com um processo na justiça. Eu tenho visto vários casos de vendedores compartilhando nos grupos de Facebook que os compradores processaram, inclusive, quando ocorre um atraso de 1 ou 2 dias na entrega, os juízes já não estão caindo mais nesse tipo de pedido, porque é um abuso. E se não tiver uma linha alternativa de análise desses casos, fica praticamente inviável vender online, levando em consideração toda a conjuntura do Brasil, que tem um sistema de logística extremamente problemático. Os sites que oferecem o serviço de intermediação, eles sempre tendem a olhar para um lado somente, então é preciso que haja uma harmonia, um balanço entre os direitos de ambas as partes. Mais abaixo aqui, ela fala: apesar do Código de Defesa do Consumidor não ilustrar nenhuma hipótese limitante ao direito de arrependimento, o fornecedor encontra amparo na figura do abuso de direito, presente no artigo 187 do Código Civil de 2002. Assim, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, quando o comprador se aproveita desse absolutismo que consta atualmente lá no Código de Defesa do Consumidor para obter alguma vantagem ilícita. Aqui embaixo fala: sendo assim, o abuso de direito ocorrerá sempre que o exercício de um direito ultrapassa a barreira da conduta justa. Aplicá-lo ao direito de arrependimento significa frear a prática de condutas eivadas de má-fé que privilegiam os consumidores. Então, apesar do Código de Defesa do Consumidor ser bem específico na questão de que o direito é absoluto, existe o Código Civil que relativiza isso, levando em conta o abuso do direito, que também pode ser analisado. E por fim, para falar a respeito da questão que me trouxe até esse artigo, que é a respeito dos produtos personalizados, eu achei interessante, eu não sabia que havia uma lei a respeito disso em andamento. Aqui está falando: o Código de Defesa do Consumidor, assim como o Decreto 7.962 de 2013, deixaram de legislar especificamente sobre os limites ao direito de arrependimento, ficando a cargo do Judiciário dirimir sobre em quais ocasiões o consumidor estaria ou não incorrendo em abuso de direito. No entanto, o assunto é pauta do projeto de lei 281 de 2012, que tramita no Senado. Nele defende-se a alteração do caput 49 do CDC, além da inclusão de parágrafos que regulamentem o direito ao arrependimento. Eu não tinha conhecimento desse projeto de lei, eu pesquisei a respeito e eu vi que o Senado, inclusive, já aprovou esse projeto. Ele foi encaminhado para a Câmara, se eu não me engano, em 2013, e lá ele está lindamente engavetado. Como sempre, é necessário pressionar os deputados da Câmara para que eles deem andamento nesse projeto de lei, que eles votem, porque o projeto já está lá, aguardando apenas a votação. E nesse projeto tem vários pontos que são interessantes. Depois vocês vêm aqui nesse artigo para ler, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, mas
A letra C fala: produtos personalizados, confeccionados de acordo com as especificações do consumidor. A personalização de produtos sempre foi um diferencial para lojas físicas e virtuais. No entanto, a internet impulsiona cada vez mais esse tipo de mercado, possibilitando maior aproximação do consumidor aos fornecedores que trabalham com esse tipo de serviço. Desse modo, indaga-se: poderia eu desistir de uma caricatura, uma caneca com minha foto, uma camiseta com meu nome e sobrenome? Ou desistir de um vestido de festa feito sob medida? Trata-se de ponto controverso em nossa jurisprudência. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se pronunciou em acórdão que negou a aplicação do artigo 49 do CDC na compra de vestido personalizado. Vejamos. Aqui tem um exemplo de um vestido de noiva que a compradora desistiu de fazer a compra, mas o tribunal entendeu que essa desistência não era possível. Fala aqui: serviço de confecção em alta costura. Autora que pretende a devolução integral de quantia paga para a confecção de vestido de noiva, modalidade primeira locação, uma vez não realizado o alcance matrimonial. Contrato que se aperfeiçoou cumprindo a ré fielmente o que for ajustado pelas partes. Ação julgada improcedente, decisão mantida, ou seja, ela não foi restituída do valor pago, visto que, apesar dela não ter casado, foi um produto feito especificamente sobre o pedido dela, via encomenda dela, então não é algo segundo o qual você pode desistir da compra. Contudo, em outro entendimento aqui, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, fala-se que foi aceito o direito de arrependimento. Refere-se ao caso de venda de fotografia, portanto, produto personalizado, porém na modalidade door-to-door, que é porta a porta, do qual reconheceu o direito de arrependimento ao consumidor deste modo. Venda domiciliar de produto fotografia. Direito de arrependimento ou reflexão dentro do prazo legal. Recuso conhecido e improvido. Alega a recorrida que, após a celebração do contrato de venda de produtos fotográficos, manifestou interesse de exercer seu direito de arrependimento, o que foi negado pela recorrente. Pleiteia a rescisão contratual sem qualquer ônus. E neste caso aqui, eu não vou ler tudo porque é muita informação, o juiz deu ganho para o consumidor. Esses dois exemplos servem para ilustrar que não existe um entendimento absoluto. Vai depender da situação, do ponto de vista e análise do juiz, levando em conta o caso. Então, aos vendedores de personalizado, eu já antecipo que o direito de arrependimento também vai existir no caso de venda de produtos personalizados. Mas, se você teve um prejuízo muito grande, se você se sentiu lesado, você pode processar o comprador e tentar, na justiça, reverter essa perda. Só que não existe certeza de ganhar o processo. Vai depender única e exclusivamente do entendimento e interpretação do juiz. O fato é que vender online é realmente um risco, principalmente devido a essa cultura que foi criada no Brasil de que você pode comprar e desistir do produto em qualquer circunstância. Por isso, todos os vendedores têm que estar cientes de que nem todos os compradores são pessoas honestas e alguns deles vão se aproveitar dessa brecha para agir de má fé, para usar um produto e devolver, para fazer uma encomenda e desistir, coisas desse tipo. Mas isso não quer dizer que os vendedores devam aceitar essa situação em todos os casos. Se você, vendedor, se sentiu lesado, você sempre terá a justiça como via para tentar reverter essa situação, inclusive através dos juizados especiais, onde você não precisa ter advogado para levar alguma causa para análise de um juiz. Mas claro, é sempre melhor ter um advogado porque ele conhece todas as brechas e a melhor maneira de aumentar as suas chances de ganhar um processo. Novamente, eu recomendo que todos leiam esse artigo por completo, porque são informações realmente interessantes. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E também gostaria de saber a opinião de todos vocês a respeito de como o direito de arrependimento está funcionando atualmente. E inclusive pedir para quem já sofreu um processo, já foi processado, compartilhar aí nos comentários qual que foi o resultado do processo, se você ganhou, se você perdeu, para inclusive fundamentar o que está escrito nesse artigo aqui, porque muitos compradores acham que eles sempre vão ganhar, muitos vendedores acham que eles sempre vão ganhar na justiça. Então, é bom compartilhar os casos para que todo mundo fique ciente do que acontece na verdade, na realidade, na prática. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!